Boa noite a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Eu quero começar com uma palavra de oração, pedindo a orientação de Deus para a ministração da sua palavra. Oremos. Me acompanhe você que está em casa, orando por esta palavra e pela nossa igreja e pelo nosso país. Grandioso Deus, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento
porque nós confiamos na fidelidade do Senhor. Nós cremos na proteção do Senhor. E que o Senhor nos guie nesses momentos difíceis, momentos de crise na nossa nação. Nós cremos que maior é o Senhor que está conosco do que qualquer ser visível e invisível que está no mundo, Senhor. Muito obrigado. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós vamos meditar no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 5. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Nós faremos uma breve exposição deste capítulo nesta noite. Antes de iniciarmos essa exposição bíblica, eu quero me reportar historicamente ao tempo de Jeremias. Diz a história que Jeremias se assentou e contemplou esse quadro horrível da cidade de Jerusalém. E que ele lamentou, ele chorou muito, em virtude de tudo o que tinha acontecido com a cidade de Jerusalém. E tudo isso aconteceu porque eles não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Eles viraram suas costas para o Senhor. E agora eles estão colhendo os frutos do que eles plantaram no passado. Vamos começar aqui pelo versículo 1. Ó Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu, olha para nós e vê a nossa desgraça. Nós de antemão já percebemos aqui que é uma oração pedindo por misericórdia, pedindo pelas bênçãos do Senhor. O profeta Jeremias está pedindo para que Deus se lembrasse do que aconteceu com eles. Está clamando pela compaixão do Senhor. E olha só aqui a parte B, olha para nós e vê a nossa desgraça. Presta atenção na nossa situação lamentável. Já no versículo 2, ele diz: a nossa terra está nas mãos de estrangeiros, e em nossas casas mora gente estranha. Ele está aqui se referindo à terra prometida, aquela terra que Deus havia prometido a eles, e que Deus os tirou do Egito, os libertou e fez com que eles habitassem nessa terra. E havia uma promessa de Deus através do pacto abrâmico, mas eles abandonaram o pacto que eles haviam feito com Deus. E como consequência, Deus também os abandonou. E eles estavam vivenciando essa situação. E eu quero chamar a atenção de todos vocês, nesta noite, para lembrar que nós também temos um pacto com o nosso Deus. E nós não podemos abandonar o nosso pacto.
Nós não podemos fazer como esse povo fez, virar suas costas para o Senhor, achando que não acontecerá nada conosco, porque acontecerá. E continuando aqui no versículo 3, somos órfãos de pai, as nossas mães ficaram viúvas, e aqui ele contemplava filhos, mães, viúvas, pais mortos, jogados pelas ruas de Jerusalém. Mas algo mais importante do que isso é a figura de que Deus era o marido de Judá e a deixou viúva. É um casamento espiritual entre Deus sendo marido e Judá a esposa. E ele a deixou viúva. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Eles haviam estado numa situação muito boa. Eles haviam prosperado muito. Mas agora a situação deles é totalmente adversa. Estavam trabalhando duro para sobreviver. Provavelmente eles não tinham dinheiro para pagar suas contas, para comprar o alimento. Era uma situação bem difícil. É a situação que talvez alguns de nós vamos passar nesses dias. Aqui no versículo 5 diz: os nossos inimigos nos tratam com dureza, estamos esgotados, porém não nos deixam descansar. Eles eram humilhados, estavam vivendo um momento de humilhação. Agora, será que tudo não poderia ter sido diferente com eles? Será que se eles tivessem obedecido aos mandamentos do Senhor, se eles tivessem andado com Deus, as coisas não seriam diferentes? Aqui mais no versículo 6, diz: para termos o que comer, precisamos de pedir, estendendo as mãos aos egípcios e aos assírios. Agora o povo de Deus pedindo ao povo pagão. Eu creio que eles jamais imaginaram que isso iria acontecer, mas estava acontecendo. Eles estavam, aqui no versículo 7, eles estavam transferindo a culpa deles. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Aqui no versículo 7, eles estão transferindo a culpa deles para os seus antepassados. E eles estão afirmando que eles não tinham culpa do que estava acontecendo. Claro que eles tinham culpa, porque eles prosseguiram nos pecados dos seus pais, nos pecados que eles haviam feito no passado. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Então nós não podemos transferir a nossa culpa para os nossos pais, para as pessoas. Nós somos totalmente responsáveis pelas coisas que nos acontecem, pelos nossos atos, pelos nossos pecados, por aquilo que pensamos, por aquilo que agimos. Jamais podemos pensar que as coisas não terão consequências sobre nós, tanto aqui na terra, quanto também na eternidade. E eles aqui estavam sofrendo por causa dos seus pecados. E assim como eles estavam sofrendo, nós também podemos sofrer nesse momento por causa dos nossos pecados. Talvez muitos
irão sofrer por causa dos seus pecados, tanto pessoas da igreja quanto pessoas que não são da igreja. Aqui no versículo 8, ele diz: somos governados por escravos, e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Aqui novamente eles estão reclamando que eles estão sendo governados por escravos. Esses escravos, na realidade, eram oficiais do exército de Nabucodonosor, pessoas que haviam sido capturadas nas guerras, e eles foram colocados como oficiais, e eles estavam sendo governados por essas pessoas, por esses oficiais. No 9 diz: corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. Aqui eles estão afirmando a situação deles. Eles tinham que comprar comida, porque não tinha comida na cidade. Só que quando eles iam comprar comida, eles eram atacados por bandidos que roubavam eles. Pedimos a Deus para que não chegue a uma situação como essa, de saques, em que não poderemos nem sair nas ruas. É importante que nós continuemos orando. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Eles estavam sofrendo muito no trabalho forçado. Que situação, meus queridos, meus irmãos. As mulheres dos homens de Deus, as mulheres santas de Israel, agora estavam sendo levadas para o harém de Nabucodonosor, também estavam sendo violentadas. Que situação! Tudo isso porque eles não andaram no caminho do Senhor, não obedeceram às suas palavras. No 12 diz: os inimigos enforcaram nossos líderes e desrespeitaram os nossos velhos. As pessoas de idade estavam sendo maltratadas, desrespeitadas nesse momento. Era uma situação caótica, era um verdadeiro caos nesse tempo. É como nós sentimos nesse tempo. Há uma expectativa, há um medo espalhado nos olhos das pessoas. Mas jamais nos esqueçamos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nada vai acontecer sem a sua permissão. Os nossos moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos, e os meninos tropeçam carregando feixes de lenha. Era um momento de muito sofrimento para toda a sociedade. Será que não poderia ter sido diferente? Uma vez que Deus leva para alertar, para advertir o povo, mas ninguém levou a sério. E ao contrário, até se opuseram ao profeta Jeremias. Os velhos não fazem mais as suas rotinas nas praças, e os moços já não cantam mais. Eles jamais pensaram uma situação assim. Agora, pensemos nós aqui no Brasil. O mundo jamais pensou numa situação como essa. Como as coisas estão ficando difíceis, e aqui os velhos não fazem mais as suas rodinhas nas praças. Ali na praça era o lugar de encontro social, onde os anciãos tomavam as decisões nas assembleias. Tudo isso tinha terminado.
Observem, irmãos, como às vezes nós temos oportunidade de praticar determinadas coisas, como até vir no culto, adorar. Eu creio que muitas pessoas que gostariam até de vir no culto agora, mas não podem mais, nesse tempo. Assim aconteceu com eles ali. A alegria fugiu do nosso coração. Em lugar das nossas danças, ficou a tristeza. Porque nós estamos tranquilos. Mas pensemos que com essa doença morra um filho, uma filha, morra uma esposa, uma mãe. Como é que vai ficar a nossa situação? Lembrem-se que o profeta Jeremias está falando, olhando para o passado. Já aconteceu tudo aqui. Conosco não. Deus pode nos livrar. Deus pode nos proteger desses males que estão assolando a nossa sociedade. Nada sobrou daquilo que era nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O orgulho foi quebrado. É assim que nós observamos muitas nações, muitos empresários orgulhosos, soberbos, e Deus está quebrando o seu orgulho, a sua soberba, está mostrando quem é que manda de fato no mundo. O nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão. Porque o Monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Observe, irmãos, eu mesmo nesse momento, olhando a igreja, e lembrando que hoje deveria estar cheia de pessoas, de irmãos, mas ela está vazia. Isso nos leva a um sentimento de tristeza, de choro. Mas nós devemos pensar também como as coisas mudam. Eu tenho sempre lembrado para os irmãos que a vida é um projeto de risco. Hoje nós estamos bem, mas amanhã nós podemos estar mal. Então nós precisamos estar atentos, porque os dias são maus. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre. Tu dominas a gente de todos os tempos. Essa é a nossa grande esperança, é saber que nós temos um Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas. Ele está no controle, e nós precisamos crer de fato nisso. Ele está no controle, e que Ele venha e reine sobre o nosso coração, sobre o coração da nossa família, sobre o coração da nossa igreja, e que tudo isso que está acontecendo, essa crise, por quê? Será que lembrarás de nós outra vez? Olha, essa oração, eles estão falando ao Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Mas será que Deus os abandonou? Será que Deus abandona as pessoas? É claro que não. Mas somos nós que abandonamos a Deus e foram eles que abandonaram ao Senhor. Mas Ele está dizendo, será que Ele vai se esquecer de nós num momento assim? Será que vai nos acontecer alguma coisa? Eu penso que nós precisamos pensar o seguinte: se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, Ele não livra. Mas nós continuaremos servindo ao Senhor, porque é Deus quem determina as coisas. Agora nós temos que ter fé, e uma fé forte, que Ele é poderoso para nos livrar. Se Ele quiser, Ele livra, e nada acontece conosco. Eu tenho orado para que
nenhum mal chegue a nenhum membro desta igreja, as pessoas que participam aqui conosco. Faz com que voltemos a Ti, ó Senhor. Faz-nos voltar. Olha o apelo aqui, irmãos. Ele está clamando, pedindo para que Deus convença o coração daqueles que sobreviveram a voltar ao Senhor, a serem transformados pelo Senhor. Quem sabe ele sonhava um tempo de avivamento, um tempo em que o povo voltaria a ser fervoroso, a ser zeloso pelas coisas de Deus. E ele clama aqui: faze-nos que voltemos ao Senhor. Nós queremos voltar. Eu não sei a sua vida, eu não sei como a sua vida está, mas quem sabe Deus está chamando você neste momento para voltar ao primeiro amor, para voltar a ser um pregador do Evangelho, a voltar a amar mais o seu irmão, a amar as pessoas mais do que você ama. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira contra nós nunca vai acabar? Às vezes há um sofrimento que parece que não termina. Há situações que parecem que vão se prolongar por muito tempo. E eles estão aqui com uma interrogação: até quando vai durar esse sofrimento? O profeta Jeremias, ele fala uma coisa muito interessante, que eu creio que é a solução para nós nesses dias. Ele diz: coloca a tua boca no pó, talvez haja esperança. Coloquemos a nossa boca no pó, oremos, clamemos ao nosso Deus, talvez haja esperança. Talvez nós passemos por essa crise ilesos. Então quero convocar você para orar nesse momento. Antes eu quero só chamar vocês para uma reflexão, rapidamente. Primeiro, eu quero lembrar aqui o pacto que foi feito com Abraão, um pacto condicional. E eles estão sofrendo aqui porque eles quebraram esse pacto. E que nós também podemos sofrer muito, e muito mesmo, por causa de quebrar a nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um contrato com o Senhor. E nós precisamos examinar nossa vida. Então quero chamar a sua atenção para isso. Também eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão sobre a cidade de Jerusalém, como ela estava numa situação privilegiada, próspera, e agora ela está na miséria. Como a vida muda, e muda sem que nós percebamos às vezes. Então a vida é um projeto de risco. Hoje nós estamos bem, mas amanhã podemos estar muito mal. Então nós precisamos nos mantermos firmes com o Senhor. Não podemos deixar o nosso padrão cair, porque senão Deus vai nos avaliar e vai fazer as correções necessárias, como Ele está fazendo aqui com esse povo. Então quero que os irmãos pensem nisso. Eu quero desafiá-los a continuarem firmes com o Senhor, orando. Nós pedimos a todos os irmãos da igreja que
mantenham um culto doméstico de oração todos os dias, das 8 às 9 horas, e orem e clamem ao Senhor. Se de repente vocês precisarem da nossa ajuda e nós pudermos ajudar alguém, estiver ao nosso alcance, entre em contato conosco. Vamos estar unidos, orando um pelos outros e suprindo as necessidades daqueles que porventura passarem por maiores dificuldades, com maiores escassez nesse momento. Fiquem atentos e vocês nos avisem, por favor. Agora nós vamos fazer uma oração, eu chamo da oração da fé. E mesmo você aí no seu lar, eu quero que você creia. É a tua fé que vai fazer Deus agir. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então você vai se aproximar de Deus agora. E nós vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Ore nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós vivemos um momento de crise, mas para o Senhor não há crise nenhuma, porque o Senhor está acima das crises. E eu quero colocar nas tuas mãos cada irmão dessa igreja, e também das nossas igrejas, e de todos os cristãos espalhados por esse país, pela nossa sociedade, Deus. Nós sabemos também que em tempo de crise é tempo de oportunidades, ó Deus. Que nós saiamos dessa crise melhores do que como estamos entrando. Guarda-nos no decorrer desses dias, que nenhum mal chegue até nós, que nenhuma praga chegue até nós, mas nós cremos no poder do Senhor, nós cremos que podemos viver contentes em toda e qualquer situação, nós cremos que no Senhor nós podemos enfrentar todas as adversidades, e vamos enfrentar para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Porque nós cremos que agindo o Senhor, quem vai impedir? E que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a paz e que a presença do Senhor seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Não